Olá pessoal, estamos no ar, mais um episódio do podcast do Cast for Closer, seu podcast para dominar as sales e colocar suas metas no bolso. Estamos de volta às gravações, muito feliz em entregar 2 projetos juntos. A volta do Cast for Closers dentro do Engage, nosso evento presencial em parceria com a organização com a Plumes, 2 empresas do Grupo Sankhya. Muito feliz em entregar esse projeto e trazer esses 2 filhos à realidade aqui de novo pro Engage. A volta do Cast for Closers, estamos muito felizes em poder trazer conteúdo. É possivelmente o conteúdo que você que está olhando esse vídeo, você que está ouvindo esse podcast, conheceu a MeTime. 8 anos já nos microfones. Conta essa história, as pessoas falam 8? 8 anos já gravando, muito feliz em trazer. Eu queria fazer um agradecimento especial à Sales Impact, que está trazendo esse espaço aqui. Então, esse estúdio de podcast que você está vendo aqui no Engage é cortesia e patrocinado pela Sales Impact. Sem eles não seria possível. Marcelo, time, muito obrigado. Os 6 próximos episódios serão aqui desse estúdio. Muito feliz em conversar especificamente nesse aqui sobre gerando alinhamento entre marketing e vendas. Está comigo Rafael Piepo, sócio também da Sucesso em Vendas, fundador da empresa, especialista em marketing e vendas B2B. Piepo, muito prazer, cara. É uma felicidade muito grande trazer aqui parceiros da MeTime, especialistas em conteúdo, que geram conteúdo pela internet afora, trazer vocês para o Cast for Closers como autoridades para ensinar a nossa audiência a terem áreas de marketing e vendas mais alinhadas, mais felizes, com mais resultado. Muito obrigado, seja bem-vindo. Por favor, toma esse tempinho para se apresentar. Obrigado, Cordovez, primeiramente, agradecer a oportunidade, um momento tão importante, né? Sim, retomada do Cast for Closers. Eu, particularmente, um consumidor assíduo do podcast, inclusive conheci a MeTime através do podcast, né? Antes de nos tornarmos clientes da ferramenta, antes de utilizarmos não só a MeTime, mas também a Plumes, que a gente conhece, né? Esse evento que está sendo construído por vocês. Então é uma honra imensa a gente poder participar aqui desse episódio de um assunto extremamente importante. Perfeito. E pulando já para o episódio, para a primeira pergunta, uma das interfaces mais comuns é a passagem de bastão entre marketing e vendas. E normalmente quando você... Sem o preconceito assim, dos vendedores acharem que o time de marketing é aquela galera que brinca de pincel e os artistas lá do marketing, e o pessoal de marketing fala, os vendedores... Essa interface, normalmente, quando uma área precisa receber da outra, essa passagem de bastão, etc., gera muito atrito. Como é que rituais tu conhece, ou tu pratica, ou tu viu, ou tu implementa nos clientes que aproximam e melhoram a relação entre essas 2 áreas? Rituais são importantes para gerar alinhamento. Perfeito. Acho que até antes de falar dos rituais propriamente dito, né? A gente está falando mais tático operacional, mas tudo começa com a definição do que de fato aquela empresa considera uma demanda. Então, eu gosto, né, de trabalhar com geração de demanda, não geração de lead, não geração de MQL, por exemplo, que a gente vê muito comumente sendo postos nas empresas. Então, quando você determina de fato uma meta de lead para a área de marketing, você corre o risco de que o marketing de fato gere leads, não necessariamente leads bons. Você seta lá um número X de leads que ele precisa gerar por mês, ele está entregando isso. Mas tudo bem, aí entra toda aquela questão de SLA, o que é um lead bom, o que não é. Então, eu prefiro trabalhar a geração de demanda. Então, as 2 áreas têm que ter de forma muito consciente o que é uma demanda. O que eu considero uma demanda? Uma pessoa, uma empresa dentro de um ICP que tem um orçamento, que tem uma necessidade específica e que tem uma intenção de compra. Então, quando a gente tem esses 4 critérios validados, aí sim nós temos uma demanda. E isso aí, entrando numa questão de ritual, isso começa desde o ritual, do primeiro passo do ritual entre as áreas, que é o planejamento estratégico de ambas as áreas. Então, não tem como você fazer um planejamento estratégico de marketing e um planejamento estratégico de vendas de forma separada, ainda mais nesse universo B2B. Então, a gente precisa ter um planejamento estratégico de geração de receita, em que eu tenho marketing e vendas trabalhando para um mesmo objetivo. Então, ritual número 1, para mim, o planejamento estratégico da geração de receita tem que ser feito em conjunto. Ótimo e isso. Precisa ter uma definição muito clara do que é demanda, o que para aquela empresa é considerado uma demanda. Aí eu acabo com essa fricção que existe entre as áreas ali, essa briga, vamos chamar assim, né, de vendas reclamando que os leads são ruins, marketing reclamando que vendas não converte os leads, aquilo que a gente está acostumado. Aí quando a gente entra em ações mais táticas operacionais, coisas que eu gosto de fazer, tanto com o meu time quanto eu recomendo que as empresas façam.
Quando o marketing vai construir campanhas, por exemplo, seja uma campanha de inbound mais tradicional, mídia paga, Meta Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, eu vejo que muitas vezes isso acontece de forma separada da área comercial. A área comercial não sabe o que o marketing está fazendo. Simplesmente eu sei que eles estão rodando alguns criativos, eu sei que está acontecendo lá algumas campanhas, eu estou só recebendo aquele lead. Mas o que eu gosto de fazer? Marketing. Estamos fazendo uma campanha, time de vendas, traz o time de vendas para o início dessa campanha, apresenta para o time de vendas a campanha, mostra inclusive os criativos que você está rodando nas plataformas, qual que é a copy do criativo, porque quando a gente fala em alinhamento de marketing e vendas, eu costumo dizer, o planejamento, a estratégia, tudo isso é definido pelo marketing, depois deságua. O contrário também faz sentido no caso que a gente faz, né, trazendo um exemplo próprio. Qual que é o momento, qual que é o ritual que vendas devolve para o marketing? O que ele está vendo na ponta? Porque isso é extremamente importante. Então, o momento em que o marketing apresenta campanhas para vendas, antes de setá-las, e o momento em que vendas devolve esse feedback para o marketing. Então, esse feedback seja até mesmo no entendimento daquela oportunidade que chegou. Então, acontece, muitas vezes o cara converteu, entrou para o funil de vendas, mas talvez ele tenha tido um entendimento não correto lá no topo do funil, quando ele converteu. Enfim, esse feedback é extremamente importante. Então, esses dois pontos são fundamentais. Coisas mais operacionais, assim, estratégias mais operacionais, eu gosto de fazer o kickoff semanal. Então, a primeira reunião do dia, na semana, entre as duas áreas, tem um objetivo muito específico, que é marketing alinhar todas as novas oportunidades que entraram, né, naquela semana, em um determinado período. Pode ser no final de semana que aconteceu, pode ser da semana anterior. Entender as oportunidades que estão no funil, porque existe um papel também do marketing muito importante em ajudar vendas a converter a demanda, mais do que só gerar demanda. Então, que oportunidades hoje eu tenho no funil que o marketing pode me ajudar? E, por fim, né, aquelas oportunidades, aquelas contas estratégicas que vale a pena a gente fazer uma ação mais de account-based marketing, mais um ABM ali. Então, essas reuniões de kickoff são extremamente importantes, e eu gosto de fazer essas reuniões logo no início da semana. Mas, na minha visão, quando a gente fala de ritual, planejamento estratégico em conjunto, esse alinhamento de tudo que o marketing está fazendo para vendas e a devolutiva de vendas para o marketing. Isso, para mim, fecha o ciclo principal. Massa. Deixa eu trazer exemplos me-time até para você comentar e para tornar a coisa também prática, assim, como é que a gente implanta e implementa lá. Nunca estivemos tão alinhados e nunca estivemos tão rápidos na me-time, e as coisas vieram de trás para frente, tá? Não, na verdade, percorreram a ordem natural das coisas. Primeiro meta de leads, depois metas de SQLs, ou seja, levantadas de mão dentro do perfil. E agora, 23 e 24, meta de oportunidades. Perfeito. Isso significa que não basta o marketing lá em Meta Ads gerar oportunidade barata, sem perfil, comemorar. Não que a gente fizesse, tá? Claro, a gente faz, mas a gente sempre ficava numa conversão de 19%. Meta Ads, para nós, a gente fez todos os tipos de segmentação e não funcionava bem, tá? Não ia bem. Super nichado, não vale a pena entrar aqui nos pormenores. Nunca, 2, 3 anos fazendo Meta Ads. Em topo de funil dá. Depois já não é um lead interessante no perfil. E quando a gente começou a alinhar oportunidades, isso significa SQLs enviados, que o SDR consegue agendar uma reunião, mas o vendedor aceitou, a gente começou a ir muito mais rápido como empresa, as duas áreas se entenderem muito melhor e a comemorar resultados de fato compartilhados. Então, quando você falou em definir o que é demanda e não o que é lead, para mim foi quando a gente passou a olhar para a oportunidade. Porque quando eu olhava para a SQL, eu conseguia gerar lá meus 700, 800 levantadas de mão, e o time comercial, cara, corri o risco ou não de bater a meta, Piepo, e isso para mim é angustiante. Gerar resultado em marketing e o time de vendas não fechar, não adianta nada. Então, isso foi uma virada de chave, assim, compartilhar a meta. Isso significa que eu entrego a minha parte do bolo. Hoje o LinkedIn Ads é muito mais fundamental para a nossa operação que Meta Ads, as segmentações e negativações. O perfil do LinkedIn é absurdo. Melhorou o resultado de Google AdWords, para você ter noção, porque eu faço topo em LinkedIn. A minha campanha de Google AdWords, por quem procura me-time, melhorou, porque agora são leads mais alinhados indo para o Google pesquisar me-time. Olha como uma mídia influencia na outra. Então a gente
melhorou a qualidade da demanda. E agora sim, quando eu penso em oportunidades, depois do SDR, eu gero uma meta compartilhada que agora gera demanda e gera oportunidades. E, de novo, nunca andamos tão rápido, porque marketing e vendas estão muito mais alinhados. E o ritualzinho pontual, toda sexta-feira no Slack, os nossos SDRs fazem um relatório, como foi a semana. Tempo de resposta, qual foi o tempo médio, qual o percentual de leads abordados em até 10 minutos, qual foi o perfil, se tem alguma campanha gerando algum lead meio perdido. E aí o marketing é um canal compartilhado, marketing e vendas, que a gente toma ações rápidas conforme uma campanha, um criativo, e isso ajudou a gente a não ter que fazer war room, põe todo mundo na sala, guerra, que é muito estressante, acompanhamento diário. E aí as coisas começaram a andar a ponto de ficar tranquilo com um relatório por semana, e se as coisas estão chacoalhando na segunda-feira cedo, já está todo mundo com as campanhas alinhadas de novo, sabe? Muito legal isso. Até vou trazer um exemplo prático também, até com relação à própria MeTime, né? Como que funciona hoje na nossa operação. A própria ferramenta da MeTime, o próprio output dela, a gente chama de oportunidade. Isso. Então, para nós hoje, uma demanda oriunda do marketing, das estratégias de marketing, são as oportunidades que saem da MeTime. Então, hoje, todos os MQLs, o que a gente entende como possibilidade de oportunidade, isso vai para a MeTime. Dentro da MeTime, o nosso time, né, nossos SDRs, eles qualificam, isso vai para a área de vendas e é ali que a gente metrifica a demanda mesmo. Então, olha, porque para nós, no caso, também a saída é o SQL. E uma coisa que a gente inseriu muito legal para ter essa devolutiva, como você citou esse ponto do LinkedIn, a gente percebeu, né, para nós também o LinkedIn Ads, ele é muito uma estratégia de awareness mesmo. E a gente começou a inserir no pitch do SDR, sempre perguntar qual foi o primeiro impacto que aquela pessoa teve com a nossa marca. Porque por mais que o nosso resultado principal é de Google. Então, só que a gente começou a perceber que a galera estava sendo impactada pelo LinkedIn Ads, depois estava indo para o Google. Então, essas perguntas que o marketing só consegue ter a resposta se o vendedor perguntar, a gente também insere, isso é um ritual muito, muito significativo para nós. Então, a SDR pergunta, bom, por curiosidade, né, você converteu no Google, que a gente viu aqui, mas qual foi o primeiro impacto que você teve, o primeiro contato que você teve e como que você conheceu as sucesso vendas? Eu vi um post no LinkedIn de um estudo de caso de vocês, bem interessante do cliente, daí eu fui para o site, depois, enfim, a jornada não linear, né, que a gente sabe que funciona. E outra, uma jornada invisível, que você não consegue ver. O LinkedIn não vai te dizer que ele viu o post, viu o case, etc. E aí, quando o SR pergunta, você consegue ter uma noção do que está funcionando, né? Isso é muito massa. Piepo, o segundo ponto que eu queria trazer, você já começou a rabiscar ele aqui, que é perfil ideal de compra, o ICP, ou lead dentro do que a empresa, não as áreas, do que a empresa concorda que é o perfil ideal de compra. E esse é um ponto que normalmente gera muito atrito. Como é que a gente diminui o atrito entre essas áreas? E como é que a gente melhora a definição de ICP para diminuir esse atrito, sabe? Como é que as empresas, elas iteram, ou seja, elas tentam várias vezes com um método para melhorar o perfil, entender quem é que compra e gera valor para que essas áreas tenham menos atrito, sabe? Perfeito. Na minha visão, o que é feito hoje, né, tanto que eu vejo como melhores práticas, em termos de definição de ICP, um trabalho de construção desse ICP para que não haja atrito. Primeiro, entrevistas com clientes, então de forma constante. Então hoje, né, a gente tem algumas alavancas ali que a gente utiliza para fazer uma velocidade maior, com uma frequência maior, entrevistar sempre clientes. E como a gente tem clientes novos entrando a todo momento, é sempre importante entender e conectar isso com uma visão interna. Então, não só ouvir os clientes, mas ouvir colaboradores, no nosso caso, como consultoria, entender até mesmo os consultores, eles que estão lá no campo, que estão implementando os projetos. Então, se você tem uma solução, que você tem pessoas que estão mergulhadas na operação, então uma empresa de tecnologia, por exemplo, tem o CS, está ouvindo o cliente o tempo todo. Ou às vezes tem uma pessoa responsável pela implementação. Essas pessoas, internamente, conseguem trazer muito mais subsídios para conectar com o que você está ouvindo desse cliente e com a realidade percebida pela própria empresa. Essa junção, na minha visão, tira qualquer tipo de subjetividade. Então, eu consigo deixar muito mais pragmático. Olha, esse segmento tende a performar melhor por quê? Seja porque tem um faturamento maior, seja porque o perfil do comitê de compra vê mais valor na nossa solução, seja porque o champion ali, o cara que usa a solução, ele é um cara extremamente comprado e todos os caras do segmento dele tendem a ser assim também.
E isso é uma coisa que é importante, porque a partir do momento que você define com bases matemáticas científicas aqui, eu estou tirando a subjetividade, eu estou ouvindo o cliente, estou ouvindo o colaborador, estou unificando isso aqui, e isso, na minha visão, é um trabalho do marketing, né? Eu bato muito nessa tecla. O marketing tem que ter essa definição de ICP e depois tem que levar isso para a área comercial para entender, para, de fato, estudar esse ICP. Até trazendo uma lógica de framework. A partir do momento que eu tenho um ICP muito claro, seja perfil de empresa, dados firmográficos dessas empresas, aí sim descendo um pouco para cargos e, né, todas as variações possíveis, fica muito mais fácil, inclusive, que daí até avançando um pouquinho quando diz respeito a KPIs, porque eu acredito que essas duas coisas estão conectadas. Se eu conheço muito bem meu ICP, minha área de marketing e vendas, as duas têm clareza desse ICP, eu consigo dimensionar o mercado de uma forma muito mais inteligente. Perfeito. Então, eu consigo entender, olha, dentro desse ICP existem X empresas, X mil empresas que eu posso atender. Legal, todo legal. mundo tá conectado, todo mundo, por isso que é importante lá disso estar no planejamento estratégico. Todo mundo entende que existem 2.000, por exemplo, empresas dentro desse ICP que eu posso atender. Então, vendas, a gente vai montar a estratégia de outbound para essas 2.000 empresas. O marketing vai buscar estratégias e ações para chegar nessas 2.000 empresas. Então, essa definição de ICP, a clareza, né, trazendo de uma forma mais pragmática, ajuda ambas as áreas a trabalharem para o mesmo objetivo. E aí você reduz, você acaba com essa fricção, com esse desalinhamento que existe entre elas, de cada uma estar olhando para um lado. Ótimo. E você mencionou 2 vezes isso já, e quão importante é ouvir o cliente. Em algumas palestras, curso, enfim, eventos, eu sempre reforço isso. Teve uma vez onde a gente fez uma ação de enviar uma pesquisa rápida para os clientes, pegar as palavras mais ditas, jogar todas as respostas naquelas nuvens de palavra. Esse exemplo clássico. A gente achava que a MeTime entregava organização e agilidade. Sabe qual foi a segunda palavra mais dita? Produtividade. Perfeito. Que é uma mistura de organização e agilidade, mas nas palavras do meu cliente, produtividade. Então, se o marketing fizesse campanhas com organização e agilidade, mas produtividade. E a segunda palavra que a gente não imaginava que eles descreviam, controle. A liderança comercial quer se sentir no controle da prospecção, quer controlar o que está sendo dito na ligação. Tudo frases, tá, Piepo? Controlar o meu discurso comercial, controlar se o que combinamos está sendo dito nas ligações. Olha quantas vezes a palavra controle aparece. Controle. A gente não gostava disso, a gente não gostava de admitir que a MeTime controlava os SDRs. É uma visão negativa. Mas, cara, o prospect diz. E controle foi a primeira, não foi a segunda, foi Perfeito. a primeira palavra mais dita. Então, todos os materiais de marketing do site, as campanhas, os criativos, batem nessas 2 palavras. Produtividade e controle. Produtividade e controle. Porque é algo que quem compra MeTime narra e precisa ser dito. Perfeito. Então, isso vem de vendas, vem de avaliar como a gente narra essa proposta de valor. E quando as áreas estão com o mesmo objetivo, que é entender e melhorar a conversão, acaba um pouco esse... E eu estou falando aqui de copy, né? A gente está falando de perfil, mas estou falando de copy, mas entender seu perfil e como se comunicar com ele. Então, para nós, foi um exercício de... não é o que os fundadores da MeTime acham, é o que o prospect narra, Perfeito. que é completamente diferente. Não, a gente não errou por tanto. Mas é diferente e essa sutileza faz o cara clicar ou faz o cara ir para a campanha e melhora os índices, mais geração de oportunidade. É essa lógica, né? Você tendo o ICP muito bem, de forma muito clara, com base no teu cliente, fica muito mais fácil para você se posicionar para ele. A roupa que você vai vestir para ele tem que ser específica e até é importante dizer, né? A gente falou o ICP, mas você pode ter mais de um ICP, você pode ter 3 ICPs e você se posicionar de forma diferente para esses 3 ICPs. Claro. E até do desdobramento da mensagem, como que isso vai estar em LP, em site e para o pitch de vendas. É uma frase que eu trago bastante, assim, a gente fala muito sobre ela, o pitch de vendas tem que vir do marketing. O pitch de vendas tem que vir do marketing. Quem tá construindo posicionamento, desdobrando a mensagem, criando, né, toda essa lógica por detrás da imagem é o marketing. Vendas tem que estar alinhado com isso. E um ponto importante, você falou que vocês utilizam formulários, fazem nuvem de palavras. Eu gosto desse modelo em termos de volume,
mas eu vejo que agrega muito valor uma conversa. Então, a gente usa muito a nossa figura do CS que a gente tem para para fazer entrevistas de ICP, entrevistas mesmo, calls de 1 hora, às vezes 1h30, com clientes-chave, clientes que você sabe que a opinião dele é extremamente importante, que a visão dele sobre o negócio, sobre o mercado dele é muito assertiva. Então, a gente faz esse blend, assim. Então, se você tem aí 5, 10 clientes que são muito estratégicos, vale a pena rodar essa pesquisa, fazer uma entrevista específica de ICP. Cara, o que você vê de valor que, se você fosse pesquisar na internet a nossa solução agora que você conhece, que a gente resolve, o que você escreveria? E vai muito nessa linha. Cara, uma pesquisa que me marcou muito, a gente fez no marketing, fica de dica para vocês também. Eu pedi reunião para o time de CS com alguns clientes e eu fiz 2 perguntas para eles. Como é que a empresa precisa dar 2 saltos para contratar a MeTime? Ela precisa acreditar que ela precisa ter alguém para prospectar e não o vendedor prospectar e fazer as próprias reuniões, ou seja, ter o papel de SDR. E depois ela precisa acreditar que ela precisa ter uma tecnologia para o SDR trabalhar, que o CRM não vai resolver tudo. E eu entrei nessas entrevistas com os clientes e eu perguntei para eles, como é que vocês deram esses 2 saltos na nossa direção? Como é que você acreditou que, primeiro, você tinha que ter um SDR e não prospectar com o vendedor? E aí eu fui ouvir as palavras. Porque o meu vendedor nunca estava com a agenda cheia. Porque o meu vendedor odeia prospectar. Porque o meu vendedor... Sabe? Como é que você deu o segundo salto para acreditar que a tua carteira tinha que abrir de novo? Você já comprou um CRM, agora tu tinha que abrir a carteira de novo para comprar Sales Engagement. E aí, não, porque eu já conhecia os conteúdos, eu já sabia, eu já entendia o racional de vocês gerarem mais oportunidades. Então, entrevistar o cliente e falar, como é que você veio na minha direção? Por que nós e não o nosso concorrente? Aí você ouve dele a proposta de valor, a diferenciação, etc. Aí isso volta para o teu comercial para virar discurso e diferenciação. E aí marketing e vendas não brigam, porque é o cliente falando. Exatamente. Não tem discussão. É isso que aquilo que eu falei, cara, a partir do momento que você tira a subjetividade, não é porque é bonitinho. Você deu um exemplo, vou dar um exemplo nosso também. A gente tinha uma percepção de que o nosso principal entrega de valor é produtividade da equipe comercial. A gente melhora os indicadores XYZ do cliente. Tinha algumas hipóteses, premissas nossas, que quando a gente entrevistou o cliente, a gente viu o quê? O que ele via de diferencial? Que a nossa metodologia de implementação. A forma que vocês fazem é diferente. Vocês sentam na minha cadeira para sentir a minha dor. Começou a vir coisas mais profundas para serem trabalhadas. Claro. Então, faz toda a diferença ter esse grau de profundidade dentro do cliente. Perfeito. Tu mencionou KPIs, eu vou inverter, então eu vou trazer a quarta ao invés da terceira pergunta. Que métricas, que indicadores-chave, na tua opinião, na tua experiência, mensuram quão alinhados estão marketing e vendas, ou se não mensuram o alinhamento, mensuram a performance da empresa e quão rápido ela está indo? Perfeito. Primeiro, receita. Marketing e vendas tem que estar olhando para a receita. É a métrica principal. Tá, receita, as 2 áreas têm que respirar receita. Marketing, a gente tem as reuniões de all hands, né, da empresa, e toda reunião de all hands, quando a gente vai falar do marketing, a parte do marketing, eu coloco uma tela. Qual que é o objetivo do marketing? Gerar receita. As pessoas têm que parar de olhar para o marketing. O marketing é o que está fazendo as coisinhas bonitinhas, está cuidando de rede social, cuidando de estratégia de branding, tudo isso é importante. Mas no fim do dia, tudo isso é para quê? É para gerar receita para a companhia. Então, receita é a principal. Daí, se você desdobra nessa receita, aí sim a gente começa a entrar em métricas mais táticas. Então, você mesmo citou. O SQL hoje, para nós, é uma métrica fundamental do marketing. A geração de SQLs, não só de MQLs. MQLs a gente usa como uma métrica para entender se as campanhas estão funcionando. Perfeito. O MQL, olha, se a gente está gerando MQL, significa que as campanhas estão trazendo pelo menos leads qualificados pelo marketing. E aí, quando a gente entra em métricas mais de mídia, aí entra todo aquele universo que a gente não vale entrar em detalhes aqui agora. Sim. Aí, quando isso desmembra para vendas, como o SQL é uma meta hoje compartilhada, porque o SQL pode vir do marketing, mas também ele existe dentro das estratégias de outbound de vendas. Vendas também trabalha com uma geração de SQLs e toda a conversão que vem ali em diante. Né? Então, de SQL para toda a quebra do funil, né? De SQL para proposta técnica, no nosso caso, uma venda mais complexa, você tem uma proposta técnica antes para validação de escopo com o cliente. Isso validado entra numa proposta comercial, então todas essas quebras a gente mensura. Tá? Então, mas quando eu olho para o marketing, eu falo, gente,
a meta que a gente tem da gestão visual, até uma coisa que é importante falar, né? O nosso marketing e vendas trabalham juntos, né? A gente trabalha em regime presencial na mesma sala e os vendedores trabalham sentados do lado do pessoal de marketing. Então, meu coordenador de conteúdo, ele senta do lado de um dos meus vendedores. O outro vendedor senta do outro lado da sala, do lado da estrategista de marketing. E as metas deles, tá lá no quadro. Receita trimestre, total de vendas no trimestre, receita mensal e depois a quebra, né, por semana e por aí vai. Mas quando você fala assim, qual KPI é o mais estratégico hoje? O KPI mesmo, métrica, o SQL, mas a principal visualização da empresa é sempre em receita. Inclusive, fica uma dica que mudou a nossa realidade, eu acho que é importante trazer. A partir do momento que eu comecei a vincular, inclusive, remuneração do marketing em cima de receita. Então, isso foi uma coisa que a gente discute muito em grupos que a gente tem de marketing B2B, de vendas B2B. E isso foi uma virada de chave muito significativa, porque se a métrica é receita e o marketing tem que estar olhando para a receita, cara, o marketing também precisa receber em cima de receita. Legal. Então, hoje, né, isso foi uma virada de chave nos últimos 2 anos, assim, que o meu marketing hoje, ele está preocupado em gerar o SQL certo, porque ele sabe que se ele entregar uma oportunidade errada não vai converter, e ele vibra a cada reunião agendada, que é aquela festa que a gente vê geralmente em vendas, né? Sino e corneta tocando. O nosso marketing é exatamente assim também. Então, isso promove cultura e, consequentemente, alinha cada vez mais. Sim, compartilha responsabilidades, que é 100%. Fantástico. Para a gente encerrar teu episódio aqui com a gente, Piepo, discutir marketing e vendas, alinhamento marketing e vendas, é muito diferente hoje, 2024, do que em 2016, quando a gente começou com a MeTime, em termos de tecnologia. Perfeito. Surgiu muitas em cima de WhatsApp, em cima de plataformas, mas como é que você acha, na tua opinião, ou na tua experiência, que as tecnologias, ou que tecnologias tu usa, tu aconselha para melhorar a relação marketing e vendas, mas, acima de tudo, fazer ambas performarem, sabe? Como é que tu usa a tecnologia para criar mais harmonia entre essas áreas e, claro, gerar mais performance? Perfeito. Quando a gente fala de tecnologia, eu enxergo a tecnologia como uma forma de aceleração, seja ela qual for. E se você tiver com tua estratégia, teus processos errados, você vai colocar a tecnologia, você vai errar mais rápido. Eu até faço essa brincadeira. Você vai fazer aquilo que está errado de uma forma mais produtiva. Sim. Então, quando olho a perspectiva de tecnologia, eu sempre coloco ela em terceiro lugar. Primeiro, estratégia, depois os processos, isso Legal. Em ambas as áreas. E aí sim eu olho e falo, cara, dentro da minha estratégia e dos meus processos, quais tecnologias fazem sentido. Eu acredito que esse é o ponto. Hoje, o nosso stack, por exemplo, a gente usa RD Station para fazer toda a parte ali da chegada dos leads. A gente usa MeTime para fazer todo esse filtro antes de ir para o nosso CRM, que é o Pipedrive. Legal. E aqui eu estou citando um stack, mas esse stack poderia ser composto por outras ferramentas. Mas quando fala do RD Station, não tem muito o que falar. Na minha visão, é uma das melhores ferramentas para fazer a gestão de marketing como um todo. Quando a gente olha para a MeTime aqui, qual que era o nosso desafio? Minha estratégia estava correta, meus processos estavam corretos. Eu tenho um playbook para a área comercial. Aí eu vou trazer uma palavra que talvez para a tua pesquisa lá do ICP faça sentido. Eu vejo a MeTime como garantia de execução. Se eu tenho um playbook, qual que é a grande dificuldade de quem tem um playbook? Cara, o playbook pode ser o melhor playbook do mundo, ele pode responder a vírgula da vírgula da vírgula que o vendedor precisa. Mas se ele não usar, não vai adiantar nada. Então, como que eu faço para garantir que esse cara vai usar? Aí entra a tecnologia. Bom, a MeTime hoje eu consigo setar todo o playbook dentro da MeTime, seja pitch de vendas, seja mensagem de LinkedIn, de WhatsApp, e-mail, tudo. Então, eu faço o playbook, eu coloco na ferramenta. Então, a MeTime faz sentido para a minha estratégia e para o meu processo. Assim como o Pipedrive, depois para CRM, mas eu vejo a tecnologia. A minha visão é sobre dar velocidade para uma estratégia e para um processo que já foram bem construídos. Tá? E quando a gente fala de recomendação, aí depende muito do contexto do cliente, depende do tipo de vendas, enfim, do modelo de negócio do cliente. Até um ponto bem relevante, assim, a MeTime, né, a gente está aqui falando bastante sobre a MeTime. A MeTime, na minha visão, ela é uma ferramenta para equipes inside sales, ela de fato garante a execução e nós, como consultoria, onde que a gente enxerga a MeTime? Todo e qualquer modelo comercial que você tenha uma equipe de vendas internas e que você tenha um playbook para executar. Então, isso pode ser na indústria, pode ser em empresas de tecnologia, empresas de serviço como nós. Então,
Então, quando a gente fala de tecnologia, basicamente eu bato muito nessa tecla. Ela não pode vir antes. Você não pode ser comprar. Vou comprar tecnologia agora para resolver os meus problemas. Eu sempre digo, a tecnologia sozinha não resolve os seus problemas de vendas. Ela vai te ajudar a dar velocidade desde que você tenha uma estratégia e um processo correto. Animal, ótimo. Piepo, obrigado pela aula. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Como parceiro da MeTime, a gente também queria, em off, não preparamos isso, queria te agradecer pelo empenho, pela oportunidade de estar aqui no Engage palestrando, já tu vai para o palco, por ser um parceiro tão atuante como o MeTime e privilegiar você, trazer você para nossa audiência, compartilhar conteúdo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por topar. Quem não te conhece, quem não conhece a Sucesso em Vendas ainda, por favor, fique à vontade para deixar contatos, LinkedIn, e-mail, o espaço é seu. Bom demais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vejo que, quando a gente fala de ecossistema de parceiros, né, você não defende, você não levanta uma bandeira se você não acredita muito nela. E quando a gente fala de MeTime, as pessoas sabem, né, até as pessoas da MeTime que eu tenho relação, o quanto eu gosto tanto de usar a ferramenta, mas o quanto eu vejo oportunidade, né, de implementar a ferramenta por estar em contato com muitas empresas que têm necessidades na área comercial. E eu falo muito isso até para o pessoal da MeTime. Eu falo, cara, eu indico vocês, eu levanto a bandeira de vocês porque eu acredito na ferramenta, eu gosto da ferramenta e para mim é sensacional. Então, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, né, nesse evento maravilhoso. Né, quem não teve a oportunidade de vir nos próximos não pode perder. Um evento cheio de gente muito fera aí do mercado B2B. Agradecer a MeTime, Plumes, Engage 2024, contatos. Eu sou mais ativo no meu LinkedIn, então Rafael Piepo, lá que eu coloco bastante conteúdo, produzo muito conteúdo sobre marketing, vendas, B2B principalmente. No meu Instagram, eventualmente, @rpiepo. O Instagram da Sucesso em Vendas, @Sucesso em Vendas. Lá você vai encontrar muito sobre os nossos clientes e sobre os nossos projetos. LinkedIn da Sucesso em Vendas, também Sucesso em Vendas. E o nosso site, sucessoemvendas.com.br. Lá tem muita coisa, tem conteúdo e uma coisa bem legal lá, que se fosse para direcionar alguém para o site da Sucesso em Vendas, tem uma abinha chamada Estudos de Caso. Lá você tem tudo que a gente faz em praticamente todos os nossos projetos de forma bem detalhada. Fechado. Para você que acompanhou esse episódio até agora, muito obrigado. De novo, muito feliz em voltar ao Cast for Closers dentro do Engage. São 2 projetos de conteúdo maravilhosos que a gente está muito feliz em trazer juntos para você que está passando aqui pelo evento, vendo aqui o aquário onde a gente está e que vai consumir esse conteúdo depois no YouTube, no Spotify. Se você gostou, não deixa de clicar ali no sininho, se inscrever no canal, curtir e até mesmo dividir esse conteúdo, esse vídeo, com esse podcast com seus amigos, enfim, familiares que trabalhem com vendas, que tenham aí suas dificuldades. É um prazer estar aqui de novo nesses microfones. Um grande abraço, obrigado e até o próximo episódio.